Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, trazendo mais uma reflexão para o canal Umbanda Simples e hoje o nosso tema é a coisa mais importante para o médium. Se você quiser acompanhar este projeto, lembre-se de se inscrever, curtir e eu peço compartilhe os nossos conteúdos para que eles possam chegar a mais pessoas, beleza? Muito bem, hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito importante e que certamente não se vê muito falar disso por aí. Vamos começar dizendo o seguinte: é muito comum que os médiuns novatos se encantem pela Umbanda, se encantem pelo terreiro, pelo dirigente, pela equipe, pelos guias, não é? E isso não acontece apenas no universo religioso. Parece que, enquanto espécie, nós temos essa propensão a nos apaixonarmos pelas coisas. E você que está me ouvindo provavelmente já passou por isso, seja em relação a um namoro, a um carro que você queria comprar, a um lugar que você queria ir. Então a gente tem essa propensão à paixão. E quando essa paixão acontece, ela produz uma espécie de encantamento, né? Onde tudo é perfeito, onde nada tem defeito, tudo funciona magicamente, tudo é lindo, maravilhoso. Mas é importante considerar o seguinte: isto é absolutamente normal e sim, é muito comum os médiums chegarem nos terreiros e se encantarem, se apaixonarem. Agora, é importante também dizer que isso vai passar. Isso uma hora arrefece, uma hora diminui. E isso, repito, não acontece apenas no universo religioso, mas em todos os campos da vida humana. Bem, e uma coisa que o médium vai perceber ao longo do tempo é que um terreiro demanda muito trabalho. Manter uma casa aberta não é fácil. Manter uma equipe sincronizada, unida, com o mesmo objetivo é uma das coisas mais difíceis de se conseguir, porque as pessoas são diferentes, têm ideias diferentes, comportamentos diferentes, e fazer tudo isso funcionar é um verdadeiro desafio. Outra coisa que o médium vai perceber é que o trabalho da Umbanda, assim como acredito seja de toda religião, chega um determinado momento em que ele se torna mais do mesmo. Isto é, a princípio você quer saber tudo, você quer estudar todos os livros, você quer conversar sobre as entidades, perguntar os mistérios do céu e da terra. Só que vai chegar uma hora em que você já vai ter um conhecimento satisfatório e você vai perceber que a rotina do terreiro é de fato rotina. Não tem muita mudança neste sentido. Até mesmo as demandas dos consulentes são mais ou menos as mesmas, porque os seres humanos carecem mais ou menos das mesmas coisas. Então, passa ano após ano, após ano, após ano, a gente vê que o trabalho se torna rotineiro, e isso se distancia cada vez mais daquela paixão inicial. E aqui é o ponto mais importante dessa reflexão. Certa vez, o velho trouxe um ensinamento que me marcou muito e que eu vou transmitir agora para vocês. Ele apontou para uma vela que estava, em chama e ele disse: desenvolver é fácil, manter a chama acesa é difícil. E aí talvez você me pergunte: Léo, mas desenvolver é fácil? Porque eu estou no terreiro, eu estou desenvolvendo e é tão difícil, eu não sei se sou eu, se é o guia, tanta coisa na minha cabeça, nossa. E eu respondo: sim, desenvolver de fato é fácil. Se você está numa boa casa, se você tem realmente mediunidade, se você segue as orientações, se você faz o resguardo, se você se esforça por ser uma pessoa melhor, então o desenvolvimento é só questão de tempo. É um processo quase mecânico. Então, se você fizer a sua parte, seguir direitinho as orientações, fazer o resguardo, banho de ervas, estar ali no terreiro de corpo e alma, pode ter certeza, é só questão de tempo até o seu desenvolvimento se dar. Agora, o que eu vejo acontecer muito é que as pessoas chegam empolgadas, como eu disse, e com o passar do tempo vão deixando a empolgação de lado.
Aí elas levam o terreiro de qualquer jeito, frequenta quando dá, falta sem avisar, não tem interesse pela coisa. Aí o desenvolvimento pode demorar. Eu já vi, vejo e creio que vou continuar vendo muitos médiums cujos desenvolvimento se prolonga de forma totalmente desnecessária. Porque se fossem pessoas mais compromissadas, mais interessadas, que estivessem ali de corpo e alma, já estariam trabalhando e atendendo há muito tempo. Mas como não tem compromisso, não tem interesse e por fim não fazem diferença, aquele desenvolvimento que era para ter terminado 1 ano atrás, muitas vezes vai se prolongar 2, 3 anos para frente. Então tenha claro o seguinte: se você segue direitinho as orientações, fatalmente você vai desenvolver. Agora, manter a chama acesa, aí sim é um desafio para todos. Mas que chama é essa? É a chama do interesse, a chama da fraternidade, a chama do serviço pelo espírito de fazer o bem, da caridade pela caridade, de muitas vezes relevar aquilo que vai ouvir dos companheiros, tocar em diante a sua vida mesmo com um monte de dificuldades sem que isso afete a sua fé. Porque outra coisa também que é bastante comum, as pessoas acham que por entrarem para um terreiro, botar o branco, bater cabeça no congá, elas não vão mais ter problema, tudo vai se resolver magicamente. E aí quando a pessoa cai na real e vê que ela continua sendo mais um no mundo e que ela não tem privilégios, muitas vezes o que acontece? Ela se frustra e aí a fé começa a morrer. Então manter a chama de fato é a parte mais difícil. Porque, repito, o desenvolvimento é quase mecânico, mas manter a fé, manter a alegria, trabalhar com boa vontade e não com cara de bunda, como eu vejo muito acontecer, infelizmente, esse é o desafio. Manter aquele sentimento inicial de eu encontrei a minha casa, eu encontrei o meu lugar, eu finalmente estou num grupo que vale a pena, que sim, tem as suas imperfeições, como todo lugar tem, mas pelo menos são pessoas boas, são pessoas que me ajudam. Ali eu posso crescer espiritualmente. Essa chama é muito difícil de ser mantida. E esta é a coisa mais importante que o médium tem que fazer. Então eu espero que esse áudio carregado de sinceridade e de honestidade possa de alguma forma contribuir para você, especialmente se a sua chama estivesse apagando. Eu vou parando por aqui. Um abraço. Até a próxima.